Sejam bem-vindos ao Gene Talks. Eu sou a Natália Lima, divulgadora científica do Intergen. Eu sou o Thiago Nicolich, pesquisador da Santa Casa de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre dois grandes desafios da saúde global, a anemia falciforme e epidermoliose bulhosa, e como a terapia gênica está abrindo caminhos reais para tratamentos curativos. Para isso, nós recebemos um pesquisador que é referência nacional nessa área, o professor Ricardo Vilinch, biólogo formado pela USP, doutor em imunologia com pós-doutorado em St. Jude, nos Estados Unidos, e atualmente pesquisador sênior, líder no Instituto de Ensino e Pesquisa no Hospital Israelita Albert Einstein, onde coordena a iniciativa Einstein de terapia gênica. Ele também é pesquisador do Intergen, coordena a pós-graduação em terapia gênica do Einstein e atua com morte celular, edição gênica e desenvolvimento de terapias para doença monogênica, como a anemia falciforme e a epidermólise bulhosa distrófica recessiva. Ricardo, é uma alegria muito grande receber você no nosso podcast, viu? Você é muito bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. Ricardo, antes da gente entrar, no assunto principal da sua pesquisa, que seria a anemia falciforme e epidermólise bulhosa, eu queria começar de um ponto muito importante que muitas pessoas demoram a entender direito o conceito, que seria doenças raras. O que faz uma doença ser considerada uma doença rara? Olha, é mais simples do que parece. Quantas pessoas tem por um número da população. Então, no Brasil, a gente usa o número de 650 pessoas com aquela condição por milhão de pessoas. Então, se essa doença tem uma incidência menor que isso, ela é uma doença rara. Se ela é uma doença que tem uma incidência maior do que esta, aí é uma doença não rara. Entendo. Então, o que faz a terapia gênica ela ser muito promissora para essa área? A terapia gênica é uma grande opção para as doenças raras, porque grande parte das doenças raras tem uma característica genética, uma causa genética muito importante. Então, se calcula entre as milhares de doenças raras existentes que 80% dessas doenças têm como causa principal a genética. Alguma mutação, alguma questão aí no nosso DNA que causa esta condição de saúde. E aí a terapia gênica vem justamente como uma nova possibilidade, porque ela vai direto na causa dessas condições de saúde, que é ir lá e alterar o seu genoma, alterar o seu conteúdo de DNA ou de RNA, em vistas de aliviar um sintoma ou, de fato, curar a doença a partir desta alteração genética. E, professor, olhando para a sua trajetória, em que momento você percebeu que queria direcionar sua pesquisa justamente para terapias gênicas aplicadas a doenças raras? Cara, essa história é interessante porque eu não quis. Aconteceu, né? A gente, às vezes, acha que a gente tem um caminho muito bem traçado, né? Que a gente escolhe tudo, o que a gente vai fazer. E apesar de ter um certo nível de escolha, o caminhar faz o caminho e, às vezes, o mundo, as opções que se apresentam a você te dão o caminhar. Né? Então, no meu caso, eu não tinha no meu mapa de vida a ideia de trabalhar com terapia gênica. Né? Eu me formei biólogo, eu sou biólogo pela USP, e aí fiz meu mestrado e doutorado em imunologia, né? Principalmente olhando para o impacto da morte celular nos efeitos de uma apresentação de antígeno, uma resposta imunológica. E acabei com isso tentando um pós-doc nos Estados Unidos, com um cara que eu vi uma vez num seminário, numa palestra, e falei, eu quero trabalhar com esse cara. Então, a decisão da minha vida foi esta. Eu olhei para esse cara, ele era super interessante, super empolgado, ele falava de um jeito apaixonante sobre ciência e fazia uma pesquisa inacreditável em morte celular. Falando com o meu chefe, falei, chefe, né, do Brasil, meu supervisor de mestrado e doutorado, eu quero trabalhar com esse cara. Eu falei, que bom, porque ele foi meu orientador também de pós-doc. Então, posso te ajudar nesse caminho. E fui tentar minha sorte. Tomei o não desisti, dei meu jeito com a ajuda do meu orientador e acabei indo fazer pós-doc nos Estados Unidos em morte celular. Cheguei lá, comecei meu trabalho com morte celular.
conseguimos, naquela época, ajudar a desvendar um novo tipo de morte celular chamado necroptose. Então, todo o meu pós-doc foi em morte celular. Lá no meio do pós-doc, tinha uma demanda da gente fazer um camundongo nocaute para uma determinada via de morte celular. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer esse nocaute. Tinha surgido uma nova forma de fazer nocaute, que era por CRISPR. E aí eu acabei me envolvendo em entender a ferramenta. Usei o CRISPR lá em 2013, 2014, assim, logo depois que o CRISPR foi desenvolvido pela brilhante dupla de cientistas, né? A Dauda e a Charpentier. Voltei para o Brasil para dar uma palestra lá no Einstein e o meu atual chefe falou, passa aqui na minha sala que eu quero conversar com você. E eu nunca imaginei que ele ia me oferecer um emprego de pesquisador aqui. Então, eu voltei para o Brasil para trabalhar com morte celular nas diversas condições de saúde humana, já que o Einstein é um hospital e tem um instituto de pesquisa voltado para questões de saúde. Bom, um ano aqui no Brasil, já trabalhando com as minhas linhas de morte celular, houve um entendimento que a terapia gênica seria uma grande revolução na área da saúde. E foi se procurar quem na instituição sabia sobre isso para fazer uma comitiva para a gente visitar um possível parceiro no exterior. Como eu tinha tido aquela experiência pequena, lá no meu pós-doc, que não tinha nada a ver com terapia gênica, mas envolvia edição gênica, eu fui chamado para ir nesta comitiva. Voltei, a gente acabou não fazendo o acerto com este grupo, mas houve a demanda da gente, então, criar um programa próprio de terapia gênica na instituição. E aí, naquele negócio, vem cá, ajuda aqui um pouquinho, faz aqui um projeto de 2 páginas. Aí a gente contrata alguém para seguir isso. Não, o projeto foi aprovado de 2 páginas, agora tem que expandir isso para um projeto grande para submeter para o Ministério. Agora você vai lá e faz a apresentação para o Ministério. Agora não tem ninguém, então você vai ter que ajudar a contratar a equipe. E acabou que eu fui me envolvendo e hoje eu sou coordenador da terapia gênica, principalmente na área de pesquisa básica e de tradução dentro do Einstein. Então aconteceu, eu não escolhi, aconteceu. Mas hoje eu vejo que quando a gente olha para trás, dá para fazer uma história de vida que me trouxe para ser coordenador de terapia gênica, né? Então, o caminhar aconteceu caminhando. E foi isso que levou você a olhar para esses pacientes e pensar, é aqui que eu quero fazer essa diferença? Foi nesse momento ou teve um outro momento que te fez pensar assim? Na hora que a gente pensou qual vai ser o nosso primeiro programa, o carro-chefe para iniciar o programa de terapia gênica na instituição, aí a gente foi olhar aonde a gente quer atuar. E aí a atuação foi no sentido de buscar uma doença com muita relevância social no Brasil. Então, a gente olhou para as condições genéticas e a gente achou a anemia falciforme como um candidato ideal. Primeiro, né, a anemia falciforme é causada por uma mutação de ponto. É uma única letra, das bilhões de letras que é alterada nesses pacientes. Segundo, que praticamente todos os pacientes têm a mesma mutação, que facilita muito. O terceiro ponto é que é numa célula tronco-hematopoética. Então, é de fácil aquisição para você poder trabalhar com essas células, né? Muito mais fácil você tirar um pouco de célula do sangue do que tirar um coração para trabalhar e deixar o paciente esperando o coração dele de volta, né? Mas mais importante do que tudo isso, porque era uma doença em termos de modelo muito boa de começar a trabalhar, a gente tem 60 a 100 mil pessoas no Brasil que têm anemia falciforme. Muita gente. 60 a 100 mil pessoas, a gente devia estar falando isso em rede nacional o tempo inteiro. É muita gente. Sim. E por que isso não é tão falado? Por que isso não é tão levado a sério? Por que isso não é tão focado? Hoje em dia se tem, tem bastante pesquisa em anemia falciforme, principalmente porque é um modelo. Mas por muitos e muitos anos, décadas, essa doença era negligenciada. Sim. E aí você olha por que ela era negligenciada, e uma das explicações mais óbvias é que é uma doença que afeta a população negra. É uma doença que surgiu na África subsaariana, né? Se fixou ali naquela região e depois com as migrações forçadas dos negros para a América Latina, para o sul dos Estados Unidos, isso se espalhou aqui e principalmente no Brasil,
ali na Bahia e em vários outros estados do Brasil, né? São Paulo hoje tem muito paciente com anemia falciforme. Então, assim, sabe, uma doença que afeta 100 mil pessoas é a grande urgência que a gente precisa olhar. Sim. E a anemia falciforme, ela é uma candidata natural para o tratamento com terapia gênica. Então, a gente montou esse projeto e aí sim a gente falou, se a gente conseguir trazer ou desenvolver localmente um protocolo de terapia gênica para os brasileiros, a gente vai poder afetar a vida de 60 a 100 mil pessoas. É muita gente, é muito muita relevante, gente, né? É realmente um problema de saúde pública, né? Sim. Tipo assim, não é uma doença tão rara a ponto de você falar, não, são poucas pessoas, né? Assim, não vai ter um tratamento rápido, mas é necessário um tratamento rápido porque são muitas pessoas, né, atingidas. Acho que toda doença precisa ter o devido atenção, o devido Sim. cuidado. Mas quando você fala de 60 a 100 mil pessoas, você não está afetando mais alguns indivíduos, as suas famílias, que já deveria ter super atenção, mas você está afetando a sociedade como um todo. O impacto também socioeconômico de 100 mil pessoas que sofrem enormemente dessa condição, porque não é uma condição leve, né? Às vezes você olha para uma pessoa com anemia falciforme, você visualmente não consegue ver que ela é uma pessoa que está sofrendo. Mas internamente, ela sofre com muita dor, crises agudíssimas de dor, né? Muitas vezes elas precisam ir aos hospitais e às vezes se internar para tratar das condições de saúde, né? Então, você tem um impacto socioeconômico muito importante. O tratamento dessas pessoas requer atenção médica constante, reinternações constantes, uma série de medicamentos e procedimentos para fazer o controle da doença. Isso, nos Estados Unidos, se calcula que num paciente que vive até os seus 45 anos, o impacto para o sistema de saúde é mais de $1 milhão. Meu Deus. Então, assim, é um problema social, econômico, de saúde e de pessoas. A gente está falando de uma população né? que enche qualquer estádio brasileiro hoje, né? Sim. E sem contar que, falando de internações, ou seja, imagina a vida do paciente. Imagina uma pessoa que está trabalhando e ela tem que ser internada porque ela está sentindo fortes dores. O quanto isso não impacta para ela, né? Muito, né? Então, às vezes tem que se afastar de uma universidade, às vezes tem que se afastar de um emprego, da escola, né? E eu tô vendo isso, né? Ou seja, do emprego e que nem falou da escola. Ou seja, é um pai e uma mãe, eles têm que sair do serviço para cuidar do filho, porque o filho vai ficar internado. Então, ou seja, o quanto isso não impacta na vida realmente do paciente em si, né? Perfeito, né? E, de novo, quando a gente escuta os pacientes, eles não querem ser definidos pela doença. Eles não são a doença. A doença é parte da experiência deles. Então, a gente tem que olhar para isso e falar, vamos entender que, apesar dele ser uma pessoa que requer cuidados especiais, reinternações, e tem essas condições específicas da condição de genética dele, é uma pessoa que namora, é uma pessoa que fica feliz, é uma pessoa que xinga no trânsito, é uma pessoa que é traída ou que trai. Então, é uma pessoa como nós, né? E ela deve ter o devido respeito da sociedade. E como sociedade, a gente não pode mais negligenciar a anemia falciforme e não olhar para essa condição. Então, a gente, junto com vários outros grupos, trabalhamos ativamente para tentar desenvolver um protocolo local aqui de tratamento para essas pessoas. Professor, entrando então assim, na parte de terapia gênica em si, né? A gente viu que o seu laboratório trabalha com edição gênica em células tronco hematopoéticas para essa doença. E aí eu queria que o senhor comentasse com a gente quais são os principais desafios de corrigir essas células e como que você pode garantir, né, que elas vão gerar glóbulos vermelhos saudáveis, né? Tipo, como que a gente garante isso? Perfeito. Então, para quem não conhece tão bem a doença, a anemia falciforme é causada então por essa mutação num gene chamado beta-globina, e a beta-globina faz parte da proteína chamada hemoglobina, que é aquela proteína que leva o gás carbônico, o CO2, faz a troca de gases, né? Super importante aí para a nossa respiração, né? Celular e crescimento e toda a parte metabólica. E isso afeta, então, principalmente os glóbulos vermelhos. Então, esta é a célula nossa que a gente quer alterar. Mas essa célula tem uma duração pequena, né? Você produz glóbulos vermelhos toda hora, o tempo todo. E essas células, elas são originárias
das células tronco hematopoéticas. Então, o que a gente faz é tentar alterar geneticamente as células tronco hematopoéticas para que, a partir daí, quando ela comece a se diferenciar e produzir novos glóbulos vermelhos, esses glóbulos vermelhos não vão ter mais aquela alteração, aquele sintoma, né? E como que a gente faz isso no dia de hoje? Há um processo de retirada dessas células tronco hematopoéticas do paciente. Então, envolve internação desses pacientes, aí você dá uma droga para esses pacientes que a gente chama de agente mobilizador, que faz com que essas células da medula óssea, onde elas se alojam, saiam da medula e vão para o sangue, e aí você consegue filtrar, fazer a aférese dessas células. Pronto, aí a gente tem o nosso material de trabalho, vai para o laboratório e o paciente vai para casa. Lá no laboratório, a gente faz a edição gênica, né? Então, existem 3 principais possibilidades com essas células. A primeira delas é você dar à célula uma receita pronta, um gene da beta-globina inalterado, né? E você tem várias possibilidades de fazer a entrega dessa receita pronta. Isso existe já tem um produto aprovado, baseado num produto chamado lentiglobina. Então, você entrega por um vetor viral esta receita. Funciona muito bem. Temos pacientes que tiveram uma alteração maravilhosa de vida, mas tem um risco associado ao vetor viral integrativo, que é este o caso, que é você colocar esta receita em algum lugar que não vai fazer muito bem para aquela célula, que pode transformar aquela célula num câncerzinho. Então, existe um risco associado. Existe uma outra opção, que é você ir lá e alterar a mutação causadora. E este foi o primeiro projeto que a gente tentou lá em 2019. Então, por meio de CRISPR-Cas, para tentar fazer a correção da mutação, curar esta doença desta forma, tá? E a gente tentou, por alguns anos, esta abordagem, que no começo, nos nossos experimentos em laboratório, foram muito bem. A gente conseguia editar 40%, 50%. Mas quando a gente chegou já nos ensaios mais avançados, nos ensaios funcionais, principalmente nos experimentos in vivo, nós começamos a perceber que existia um impacto na saúde dessas células. Então, aquelas células tronco de longa duração, que são importantes para que você faça o tratamento de forma perene, que vai durar uma vida do paciente, essas células estavam prejudicadas. Então, elas não se comportavam nos ensaios funcionais da forma como elas são esperadas de se comportar. Elas tinham edição genética, tinha funcionado a edição genética, só que elas ficavam meio capengas. E a gente não pode usar cobertor curto, né? Você não pode cobrir um lado, ou seja, editar o gene e corrigir o gene, mas depois você deixar a célula descoberta do outro, que é a saúde dessa célula. Naquela mesma época, quando a gente começou a perceber isso e tentar otimizar o protocolo, e não conseguia um equilíbrio perfeito entre a quantidade de edição e a saúde dessas células, um grupo que a gente chegou a colaborar no passado lá de Stanford tinha gerado uma empresa, um spin-off, que foi para o ensaio clínico com uma abordagem muito semelhante, de correção, ali baseada em CRISPR, e falhou no primeiro paciente. Interrompeu o ensaio clínico, fechou as portas, foi vendida, hoje ela não existe mais. Então, acendeu uma luz vermelha enorme, falando, e agora? Né? Depois de anos investidos, sangue, suor, lágrimas, o que a gente faz como grupo? A gente faz esse projeto em parceria com o Ministério da Saúde. Então, a gente tinha chefe, nós mesmos, né? A gente tinha o nosso chefe dentro do Einstein e tinha o nosso chefe no Ministério da Saúde e tinha o nosso chefe, que é a população brasileira, que está pagando pelo estudo. Como que a gente vai contar isso para os chefes? Né? Que, olha, a gente fez de tudo, a gente foi competente em fazer o protocolo, mas a tecnologia em si não é boa o suficiente. E fizemos isso. Fomos lá, batemos na porta de cada um dos chefes e falamos, olha, infelizmente, com esta tecnologia não vai dar mais certo. Veja todas as coisas que aconteceram, vamos ter que pensar em outra hipótese. E nesta época estava surgindo uma outra ferramenta, se consolidando uma outra ferramenta, chamada editor de bases, que é uma ferramenta evoluída do CRISPR, com algumas características de segurança muito melhores do que a ferramenta original. Só que essa ferramenta ela tem uma limitação, que é não conseguir corrigir a mutação causadora da anemia falciforme. Ele falou, pronto, a gente tem uma ferramenta que funciona, mas não para o nosso caso. O que a gente faz? Então, a terceira abordagem
que está mapeada e também já no exterior existe como um produto aprovado, é você usar das suas ferramentas de edição de bases para alterar, criar mutações agora em outro lugar, com uma outra função. E o que é que você faz? Você faz a reexpressão de uma outra proteína, chamada de gama-globina. Então, a beta-globina é a original, que deveria funcionar. Mas a gama-globina é uma proteína que a gente expressa durante a nossa fase fetal, que normalmente some durante a fase adulta, mas se ela é expressa na fase adulta, ela alivia e substitui a beta-globina. E esta mutação, para induzir de novo a expressão da gama-globina, era possível de fazer com o editor de bases. Então, pronto. Então, a gente partiu para esta abordagem, e esta é a abordagem que a gente utiliza hoje com muito sucesso no nosso grupo. Então, edição de bases para expressar a gama-globina e agora não corrigir a causa da doença, mas corrigir os sintomas da doença. Tá? Isso é muito interessante, você comentar, professor, da dificuldade do que vocês passaram. Ao mesmo tempo de vocês, estamos tentando fazer a terapia, a gente viu que as células não estariam boas, ou seja, aquela coisa, a gente entrega as células modificadas, mas vai ter outros problemas, a gente quer evitar os outros problemas. E vocês identificarem que tinha um erro lá na frente. Acho que isso é interessante mostrar como a pesquisa é desafiadora, porque a gente, querendo ou não, quando se passa na TV, dá a impressão que, nossa, eles apontaram e acertaram. E não, na verdade, existem muitos erros vão sendo cometidos, não necessariamente erros, né? Faz parte da pesquisa, né? Tentativas e tal. E mostrando que, peraí, teve que acontecer tudo isso para a gente pensar numa outra abordagem, tentar melhorar essa abordagem. E, mais uma vez, o que outros pesquisadores que estiveram aqui comentaram, melhorar o sintoma. Mais uma vez, não é a cura, é melhorar o sintoma. Porque, mais uma vez, a gente sempre olha e pensa, temos que curar o paciente. É o que todo mundo sempre fala, mas se você melhorar o sintoma, imagina esse paciente, digamos, uma possibilidade, ele vai ser internado ao ano, 3 vezes ao ano. Se você diminui para uma, como esse paciente não vai estar feliz? Para outras pessoas vai falar, mas ele ainda é internado. Tudo bem, mas ele era 3, agora ele vai uma. Então, para o paciente, isso vai ser coisa mais surpreendente para ele. Então, acho, mais uma vez, a gente pensar no sintoma, a gente melhorar os sintomas, deixar ser menos agressivo para o paciente vai ser uma coisa maravilhosa. E certeza, o quanto que ele não fica feliz por isso, né? Acho que tem 3 pequenos pontos que eu queria comentar do seu comentário. O primeiro deles é, pesquisa ela precisa ser feita com honestidade. Né? Porque tudo que a gente reporta, ninguém vai lá no laboratório, pega o nosso caderno e vai olhar se está tudo feito da maneira correta. Né? Então, o nosso reporte, a sociedade, as agências, ele precisa ser crível. Né? Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, de saber o momento de falar, esta tecnologia foi explorada ao máximo, mas daqui ela não passa. Chorar à noite, debaixo do cobertor, acordar o dia seguinte e propor alguma coisa diferente. E neste caso foi muito legal porque a gente ficou muito feliz de ver o quanto os nossos chefes foram parceiros. De falar, isso é ciência. Né? Não necessariamente, como você falou, um erro, mas é você levantar uma hipótese e testar uma tecnologia e fazer tudo certo, mas a tecnologia não ser capaz de te entregar aquilo que você queria dela. E aí eles falaram, ótimo, vocês não conseguiram aqui, mas vocês adquiriram todo um know-how. Vocês têm uma preparação, um grupo pronto para voar se a tecnologia encaixar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente ficou anos aprendendo, tentando, virando de ponta cabeça as possibilidades e a gente não conseguiu encaixar porque a tecnologia não entregava. Mas na dificuldade, na adversidade, o grupo foi sendo treinado e foi ganhando expertises que agora, com a ferramenta nova, em 1 ano e meio, a gente conseguiu avançar muito mais do que a gente tinha avançado em anos da outra. Porque agora a tecnologia ajudou, a gente já tinha o know-how aprendido, mesmo com aquele fracasso, e pôde avançar muito mais. O segundo comentário, e eu vou reduzir a 2, é a questão de você curar ou mudar sintomas. Né? Acho que o mais importante é converse com o grupo de pacientes, o grupo de pessoas com essa condição. O que eles querem? O que é importante para eles? É importante um exame que vai negativar? Ou é importante a dor que ele sente não existe mais? Ou é a questão da internação, como você mencionou? Ou é a questão dele ter o risco, por exemplo, de ter um infarto? Ou é o priapismo que ele tem?
Então, conversa com os pacientes, entende quais são os critérios de relevância para mudar a qualidade de vida. Se você puder mudar todos os critérios, curar de verdade, é o melhor dos mundos. Com certeza. Ninguém quer fazer menos do que é possível. Sim. Né? Mas muitas vezes, quando você olha para uma situação, tem a situação ideal, que ela é um horizonte a ser perseguido, e tem a outra situação, que é a que você pode perseguir, que é mais real, mais próxima. Então, vamos começar por essa. Sim. E aí tem que ser significativo. Não basta falar assim, ele é internado 15 vezes ao ano, agora vai ser internado 14. Porque existem riscos associados, esses custos associados precisam ser levados em consideração. Mas o que a gente tem visto dos protocolos de terapia gênica já aprovados no mundo é que eles são alteradores massivos dos sintomas. Né? Pacientes que tinham sintomas gravíssimos, seja qual for a doença que ele tiver, quando você olha para o pós-terapia gênica, se sobra alguma coisa, é pouco. Né? Então, você não curou, porque, inclusive, em alguns casos, você não vai lá e tira a mutação causadora, mas você mudou completamente a história de vida desse paciente. Sim. Né? Sim. E aí, pergunta para o paciente se aquilo vale a pena ou não. E ele que vai te dizer se vale o caminho, o esforço ou não. Às vezes ele fala, isso aqui é legal, mas se eu vou ter que passar por um transplante de medula óssea que tem riscos, que eu posso... implicações graves, não vale a pena, não vou com isso. Tá? Então, esta parceria entre a comunidade científica, a comunidade médica e os interessados maiores, que são os próprios pacientes, as próprias pessoas com essas condições genéticas, se você conseguir fazer essa integração entre esses três interessados no assunto, aí é ouro. Sim, e é interessante porque outros pesquisadores também falaram a mesma coisa, ou seja, a interação com o paciente. A gente não pode esquecer isso, né? De os pesquisadores começarem a conversar mais com os pacientes. Querendo ou não, os pesquisadores são afastados dos pacientes, né? E se aproximar, isso é muito importante. Ou seja, exatamente isso que você comentou. Entender qual é a maior dor daquele paciente. O que para ele vai ser mais viável. Porque não adianta, vamos internar você e talvez você tenha sucesso. Não, mas como assim talvez? Mas e aí? E tem que ser conversado isso com o paciente, porque às vezes ele não vai querer arriscar. A gente sabe que acontece muito isso, de muitas doenças, o paciente não querer arriscar. Sim. Não, todo jeito que eu tô é melhor, eu vou arriscar e depois, e se eu não melhorar, o pior? Não vou. E acontece, e faz parte, realmente. A gente precisa conhecer mais o paciente e a dor dele, porque às vezes a gente pensa que a dor é A, mas na verdade o dele é B. O A pra mim tá de boa, eu consigo me virar com o A, mas o B pra mim que tá me incomodando, e a gente focou no A. Então, a conversa com o paciente acho que é crucial, eu vejo muitos pesquisadores falando a mesma coisa, temos que conversar com os pacientes, a gente precisa entender a dor deles. E o risco também precisa fazer parte desta conversa e dessa equação, né? Sim. A gente está num momento da terapia gênica muito promissor, com algumas terapias já mostrando resultados nas vidas reais. Mas a gente está no começo. A gente não tem um acompanhamento de 15, 20, 30 anos dessas pessoas. Nós ainda não temos todos os riscos mapeados. Então, a conversa com o paciente tem que ser muito franca. No caso do nosso protocolo, trazendo de volta para a anemia falciforme, você precisa internar inicialmente o paciente e fazer uma mobilização de células tronco hematopoéticas. O paciente precisa topar, internar e fazer essa mobilização. Depois, esse paciente precisa fazer um transplante de células tronco. É dele mesmo a célula, que foi editada pela gente no laboratório. Mas ele vai precisar passar por uma quimioterapia, ele vai ficar internado por semanas no hospital com risco aumentado de pegar uma infecção e ter que tratar com antibióticos, né? E todo o que envolve um pós-transplante, que não é simples. Né? Existe um outro risco, é pequeno, mas existe, que é ao você fazer o transplante, de você ter uma hematopoese clonal, que é só algumas células daquele transplante realmente pegarem e reconstituírem toda a medula. Então, você fica com agora uma medula em termos de diversidade e variabilidade pobre. Isso pode levar, está associado a possíveis doenças mielodisplásicas no futuro. Né? Então, existem vários riscos que hoje, como a terapia gênica é muito nova e as ferramentas ainda estão evoluindo muito, que não é pequeno. Então, isso precisa entrar na conversa com o paciente para que a decisão
primeiro, desenvolver aquele tratamento, né, aquele protocolo, e depois de aplicá-lo naquele indivíduo, ele precisa ser combinado, né, dividido, compartilhado. E entrando nesse caso de fazer o tratamento e devolver para o paciente, quais são hoje os maiores gargalos para se levar essa terapia gênica, né, para anemia falciforme, até a clínica no Brasil? Em termos de tecnologias já existentes no resto do mundo, falta interesse das empresas de vir para o Brasil. Né? Hoje, o mercado desses produtos está muito focado nos Estados Unidos e na Europa, né? E ainda não houve nenhum movimento das empresas de trazer esses produtos para o Brasil. É entendível, apesar do Brasil ser um mercado de 100 mil pessoas, ainda a escala de produção é baixa, existem ainda muitos estudos e uma limitação em quanto você pode fazer. Então, para as empresas faz sentido manter o mercado mais controlado. Então, um mercado mais homogêneo. Então, se a empresa está ali nos Estados Unidos, ela tem paciente suficiente para correr ainda por muito tempo. Né? Então, a gente tem este problema de estar na periferia dos interesses das empresas que estão desenvolvendo esse produto. Então, como se resolve esse gargalo? Vamos desenvolver uma localmente. Então, é isso que a gente está fazendo. Né? Quais são os gargalos para desenvolver localmente? O primeiro gargalo é financeiro. E nisso a gente tem uma parceria maravilhosa com o Ministério da Saúde, que desde o primeiro minuto acreditou nesse projeto e vem financiando esse projeto através do programa ProAD-SUS, que é uma parceria entre entidades privadas sem fins lucrativos, como o Einstein, os agentes públicos, neste caso o Ministério da Saúde e o SUS, para que a gente desenvolva uma tecnologia local e toda essa tecnologia seja transferida de volta para os entes públicos para que sejam incorporadas no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde. Particularmente, este projeto ele tem esse financiamento muito expressivo do SUS e do Ministério da Saúde. Mas não é a realidade para a grande maioria dos projetos. Eu mesmo tenho vários outros projetos que eu queria fazer e falta financiamento. Então, é um gargalo importante. O segundo gargalo muito importante ainda é mão de obra especializada. A gente sofre desse problema no Brasil por muitas variáveis. Primeiro, a gente tem uma educação básica muito fraca. Então, a grande parte dos alunos chega na universidade com uma base biológica, de entendimento, de ciência, matemática, biologia muito pequeno. E aí não consegue tirar todo esse atraso. Nós temos um outro aspecto que é um campo ser muito novo. Então, não tem um mercado de trabalho estabelecido, pessoas qualificadas que você possa recrutar. Está tudo muito novo, muitos grupos surgindo. Muito interesse, inclusive, das empresas, das universidades, dos centros de pesquisa de todo o mundo, de recrutarem aonde quer que esse paciente esteja. Por exemplo, na minha equipe, 2 pessoas na minha equipe já foram para o exterior convidadas para trabalhar em outros locais no exterior. E o terceiro ponto é que a gente tem pouca expertise ainda no Brasil, principalmente nas áreas de terapias avançadas, desse cruzamento entre o que é a ciência básica do que é a medicina de ponta. Então, a gente tem que criar essas estruturas de você conseguir levar a sua ideia, o seu protótipo, a sua prova de conceito do laboratório para o beira-leito. Isso se faz com uma estrutura diferente de um laboratório comum. Você precisa de salas limpas, você precisa de equipe especializada em desenvolvimento de produto, você precisa saber muito de regulatório, você precisa conversar muito com a Anvisa, você precisa ter todo um outro know-how que é pouco usual no Brasil. Então, mais uma vez, né, puxando a sardinha para o nosso lado, no Einstein foi criado um ambiente de pesquisa que a gente consegue fazer toda a trajetória. Vai lá, conversa com os médicos, entende a dor do paciente, vem para o laboratório, desenvolve o produto básico e tem todo um ambiente de pré-clínico, a gente pode testar em animais, pode fazer todos os ensaios de desenvolvimento e aí tem toda a outra parte de pesquisa clínica, de ensaios clínicos, de regulatório que nos apoia. É preciso criar mais estruturas dessas. E o último gargalo, muito rapidamente, que todos nós conhecemos, é o gargalo dos reagentes, dos insumos. Todos eles são importados. Então, quando você precisa importar alguma coisa, é diferente de você estar num laboratório nos Estados Unidos, que você pede em 1 a 2 dias está no seu laboratório. 1 a 2 dias o pedido chega lá nos Estados Unidos, ou na Europa. Então, este gap que faz com que você tenha um produto
3, 4, 6 meses depois, te tira vantagem competitiva e te trava muitas coisas que você gostaria de fazer no dia seguinte, mas você vai fazer daqui a 3, 4 meses, porque você precisa esperar o produto chegar. Como se resolve esse gargalo? Criando indústria nacional compatível, competente para fazer esses reagentes necessários para a terapia gênica. Muito interessante e mais interessante ainda é ver você comentando sobre o ensino básico. Ou seja, desde lá de trás a gente tem um ensino melhor exatamente para termos profissionais melhores. E mais ainda, incentivar eles a entrar na pesquisa. Porque para entrar na pesquisa não é na universidade, na verdade você tem que ir desde o básico incentivar isso. Porque a pesquisa é o quê? É você ser um questionador. E quando você começa a ser questionador na faculdade, isso é difícil, mesmo que fale, não, mas não é na faculdade. Mas é muito difícil, porque se você vem desde pequeno ensinando ele a questionar, é muito mais fácil ele chegar na faculdade e ele ter isso. Pô, eu vou ficar questionando, eu quero entender mais sobre a matéria, eu quero entender mais a fundo sobre cada doença. Então, acho que isso deixa claro o quanto que a gente tem que evoluir nisso, né? Desde o básico, a gente começar a incentivar para que possam se chegar mais para frente, a gente ter profissionais mais competentes. Como você falou, é uma terapia nova? É nova. Mas ainda falta interesse também das pessoas querem cada vez entrar mais e ter essa questão de, pô, eu quero aprender mais. E hoje é difícil. Mesmo com dezenas de universidades, a gente vê isso. Mesmo se formando várias pessoas, quantas pessoas não querem continuar estudando? Tem essa... Nossa, eu quero ser pesquisador. Você entra numa sala, você perguntar a alguém que quer pesquisa, pouquíssimos vão levantar a mão. Mas por quê? Porque isso tem que vir da base. Porque é difícil ensinar isso para alguém que já está maior. Ah, você tem que ser um questionador. Tá, mas como assim questionador? Você tem que entender da doença, tem que perguntar, como assim? Isso é muito difícil. Verdade, Thiago. E mais do que questionador, a gente precisa ser curioso. Total. E hoje o nosso sistema de ensino mata a curiosidade, né? Muito. A gente precisa manter a curiosidade inerente da criança até o adulto, né? Toda criança pergunta o tempo inteiro. Que é isso? Até aquela hora que você fala, pelo amor de Deus, para de perguntar, né? A gente sabe que a criança tem dentro dela essa curiosidade por conhecer o mundo. Uhum. E a gente vai matando essa curiosidade. Então, a gente vai fazendo com que as pessoas desaprendam a ser curiosas sobre as coisas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. A gente precisa mudar a nossa educação para que a ciência seja ensinada como método de pensamento, como forma de ver o mundo, e não como uma demonstração de um experimento que você sabe que vai dar certo. Ah, você põe aqui um álcoolzinho com sal e você, ó, parã, tem o DNAzinho, olha aqui o fiozinho de DNA. Isso não é ciência. Isso é uma extração de DNA, é uma técnica. Mas isso não é ciência. Ciência é você dar uma questão, uma pergunta, ensinar ao aluno qual é o método que ele vai utilizar para responder aquela pergunta. Se der errado, ótimo. É melhor até, às vezes, dar errado numa sala de aula para que você ponha ele para questionar. Estava conversando com um colega meu de trabalho, ele está falando que quando ele foi aprender no ensino médio sobre evolução, o professor dele ensinou Lamarck como fosse verdade. E aí, o momento que os alunos todos já estavam convencidos que a girafa ficava cada vez com o pescoço mais comprido porque ela tinha que fazer força, esticar o pescoço para pegar a folhinha na árvore, o professor dele pegou e falou assim, agora vocês vão aprender Darwin. E teve que desconstruir agora aquele pensamento já arraigado e questionar, poxa, o que eu tinha aprendido fazia tanto sentido, mas olha essa outra hipótese, ela explica muito melhor. Ela faz muito mais sentido agora se a gente olhar estas outras variáveis. Isso é ensinar a ciência. Isso é feito muito pouco. E a outra coisa super importante da gente falar de método científico, ciência, etc., é da gente fazer com que a sociedade entenda o que é ciência. Não adianta a gente fazer terapia gênica e depois a sociedade ter medo de usar. Não adianta a gente desenvolver uma vacina para Covid que salva vidas e as pessoas terem medo de aplicar porque vem um chip dentro dela ou que você vai ter rabo de jacaré. Por quê? Porque a gente descuidou de ensinar para as pessoas o que é ciência, o que é evidência, o que é hipótese e o que é mentira. Para a pessoa que sabe o mínimo de questionamento de evidência, ela vai ouvir uma pessoa falar, vacina faz virar jacaré. Ela fala assim, peraí, calma, vamos analisar essa resposta ou essa hipótese. Quais foram as pessoas, em que situações você viu um rabo de jacaré aparecendo nas pessoas? Qual outra variável que fez essa pessoa ter o rabo de jacaré?
Será que ela estava vestindo uma fantasia? Será que ela matou um crocodilo e estava com ele um rabo dentro da calça? Então, você faz com que a pessoa olhe para as hipóteses mais plausíveis e que não aceite qualquer coisa enfiada dentro da garganta dela. Então, para a gente ter a terapia gênica sendo efetiva e alcançando os objetivos que é curar pessoas ou mudar vidas e salvar vidas, a gente precisa com que a sociedade compreenda nossas atividades. Até para regular a gente. Até para falar, olha, aqui não, violão. Aqui não vai não. A gente não quer usar a terapia gênica para isso aqui, para aquilo ali, porque isso passa do limite da saúde e vai outra questão que a gente pode abordar em algum outro momento, que é a questão aí de você ter uma sociedade distópica. Todo mundo querer mudar características físicas por uma vantagem no mercado de trabalho, por uma aparência, por alguma outra coisa que não saúde. Então, é muito importante a gente ter essa conversa, esse diálogo com a sociedade. Estou voltando agora para outro foco, né, da sua pesquisa, que é a doença, né, da epidermólise bulhosa. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que essa doença é tão difícil, sabe, de tratar, tão difícil da gente ter uma terapia gênica que funcione, um tratamento que funcione, e como que a terapia gênica pode ser uma esperança para essas pessoas, né? Se vocês ouviram o episódio anterior com a doutora Roberta, vocês já ouviram um pouquinho sobre a doença epidermólise bulhosa, né? Então, eu vou fazer uma rápida recapitulação. Epidermólise bulhosa é um grupo de doenças, né? No meu laboratório, a gente trabalha com a distrófica recessiva, que ela é uma doença causada pela mutação do colágeno 7. E o colágeno 7 é muito importante para dar liga entre duas camadas da pele que a gente chama de derme e epiderme. Sem esta âncora, sem esta liga entre essas duas camadas, a pele fica muito frágil. Então, qualquer fricção, qualquer abrasão, batida, você acaba criando uma inflamação ali local, a formação de bolhas que se rompem e geram ferimentos que são de dificílima cicatrização. Ferimentos que aí causam muita dor, muito incômodo, que é entrada para micro-organismo e pode gerar sepse, inflamação na pele pode gerar fibrose, como vocês viram com a Roberta, e também aumenta a chance de você ter um carcinoma. Então, é uma doença extremamente perigosa para o seu portador, com uma morbidade muito grande, né? De novo, a doença não define um paciente, isso é sempre importante. Então, a gente tem um trabalho muito grande de conscientização pelas nossas redes sociais, de mostrar o outro lado, né? Da pessoa com um EB namorando, vivendo a vida. A gente tem pessoas com EB que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, né? No nosso grupo de divulgação científica, porque são pessoas como nós. Né? Tem esta limitação, mas quem não tem limitação? Né? Mas é uma doença que traz uma morbidade muito importante. E qual que é a grande dificuldade, ou duas grandes dificuldades? A primeira delas, que diferente da anemia falciforme, que é uma única mutação de ponto para todos os pacientes, a epidermólise bulhosa, ela é um conjunto de mutações. Cada paciente, ou cada grupo pequeno de pacientes tem uma mutação diferente. Que pode ser uma mutação de ponto, pode ser uma deleção, pode ser uma inserção, pode ser um pedaço grande que foi embora, pode ser um problema no promotor do gene. Então, agora você tem uma série de mutações num gene que é enorme, do colágeno 7, que você não tem nas ferramentas originais, como CRISPR, as editores de base e os prime editors, de você conseguir resolver todas as mutações ao mesmo tempo. Você pode dar uma receita extra, como já se faz nos Estados Unidos, com produto aprovado, com aqueles riscos que eu já mencionei para vetores virais integrativos. Mas o fato é que somente as novas terapias, as novas ferramentas, que ainda são muito pouco eficazes, conseguiriam dar conta de todas as mutações de todos os pacientes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma mutação que você vai trabalhar para atender um subgrupo desses pacientes. E a segunda questão é que você precisa agora fazer um tratamento numa célula que está espalhada por toda a superfície corpórea desse paciente. Não só a pele, mas as mucosas também. Então, você não consegue tirar um pouquinho de sangue, reconstituir a medula do paciente e pronto. Agora, você tem uma questão aí de entrega. Então, a gente tem duas abordagens diferentes no nosso laboratório. Uma delas, e todas elas não são curativas, né? São paliativas. Então, a nossa ideia com essas duas possíveis abordagens é
facilitar o fechamento dessas feridas crônicas, que ficam por meses e meses abertas, às vezes anos abertas, né? Então, ao fechar mais rapidamente essas feridas, você fecha a porta de entrada, você elimina a dor do paciente, você diminui fibrose, você diminui a chance disso virar um carcinoma, né? Então, o nosso estudo aqui é, de novo, para alterar de forma significativa a qualidade de vida desse paciente. Sim. E indo por esse lado, professor, esse projeto envolve várias instituições e áreas, certo? E Certo. como as colaborações têm acelerado o desenvolvimento dessas terapias para a IB? Ciência não se faz mais sozinho, né? Aquela ideia de que o cientista se tranca dentro de um laboratório e depois de anos grita eureka, saindo despenteado, né? Todo com a roupa suja, vendo a luz do sol pela primeira vez nos últimos anos, é completamente mentirosa. Hoje se trabalha em grupo. Às vezes a gente acaba falando, olha, foi a Jennifer Doudna que inventou o CRISPR. Mesmo ela, né? Foi com a Charpentier e vários outros pesquisadores. Mas a Doudna é líder de um grupo. Muitos técnicos, muita gente envolvida no grupo dela. E cada grupo vai ter uma certa expertise. E se você tenta dominar todas as expertises, você vai ser mediano ou ruim em todas elas. Para ser bom, você tem que se especializar. E quando você se especializa, você não consegue fazer tudo, né? Então, as colaborações científicas modernas fazem você procurar grupos que têm expertise complementares às nossas. Então, neste aspecto, a gente foi falar com a doutora Roberta, que vocês ouviram no episódio anterior, porque ela domina biomateriais. Então, a nossa ideia é como a gente utiliza biomateriais para fazer a entrega do nosso produto de terapia gênica de uma forma melhor e mais controlada nas feridas desses pacientes. Fomos procurar a colaboração de um grupo da Ciências Farmacêuticas da USP, que é o grupo da doutora Silvia Maria Engler. Eles têm o know-how de reconstituir peles 3D, que são modelos essenciais para a gente olhar se o colágeno que está sendo expresso por terapia gênica, ele vai parar no lugar que ele deve parar, na membrana basal. E também, se a gente quiser testar se um determinado vetor, seja uma partícula lipídica, uma nanopartícula lipídica, um vetor viral, um vetor baseado em vírus, os VLPs, consegue entregar numa pele reconstituída, você precisa do modelo de pele. Eu não sei fazer isso. Então, eu fui buscar a doutora Silvia, conversei com ela e estabelecemos essa colaboração. Então, o know-how dela serve para potencializar as nossas pesquisas, né? E agora, no novo edital que ela ganhou na FAPESP, nós seremos os ajudantes dela. Então, essa troca é super saudável e não é mais opcional. Ela é obrigatória. Sim. A não ser que você queira ser irrelevante. Aí fica lá no seu mundinho, no seu laboratório, que dá tudo certo. E isso é engraçado, né? Exatamente que como a pesquisa precisa de tantos pesquisadores para desenvolver, independente do que seja, né? O medicamento, até chegar ao paciente, quantos pesquisadores tiveram que estar ali envolvidos. Isso é importante realmente, porque pesquisa não se faz sozinho, não tem como se fazer sozinho. Hoje em dia, cada vez mais se prova isso, né? A gente vê grandes pesquisadores ali, mas eles têm uma equipe por trás. E é muito interessante ver exatamente esse olhar de você, tipo, eu não tenho expertise nisso, vamos chamar quem tenha, é mais fácil, porque até eu pegar essa expertise novamente, às vezes você quer pegar expertise em tudo, você vai ser mediano, porque qual é a chance de você ser excelente em tudo? Quem que é excelente, né? Quem que é excelente em tudo? Então, vocês terem esse olhar, isso é muito interessante, eu vejo isso de muitos pesquisadores falando, eu não sei mexer em tal coisa, eu vou procurar alguém que saiba, e eu acho que isso também é uma humildade, de você reconhecer, eu não sei isso, eu vou procurar alguém que saiba para poder mexer, porque se eu for aprender para ser expert, eu não vou conseguir. E, Tiago, isso é muito importante porque a ciência, muitas vezes, é movida por ego, né? O cientista é aquele cara, normalmente, um cara mais nerd, né? Você tem dificuldade, muitas vezes, de socializar. Você não é super atrativo, né? Porque você vai chegar na balada e falar assim, nossa, eu sei tudo de CRISPR, não é exatamente a coisa mais sexy que existe. Então, a gente não vai ficar rico, muitas vezes, né? No Brasil, ainda mais raro, porque a gente ainda tem muito preconceito com iniciativas público-privadas, com você criar empresa, etc. Então,
Você não tem um círculo de amigos super importante. Você é ruim de socialização. Você não é super sexy. Você não vai ficar rico. O que sobra? Seu ego. E aí a pessoa se monta nisso e fala, agora a pesquisa é minha, eu sou importante, eu sou relevante, e vive naquele mundinho onde você é o que importa. E isso é a receita para uma pesquisa datada, pouco moderna, burra, pouco eficiente. Então a gente tem que fazer esse outro esforço como cientista de deixar o ego do lado de fora da sala e falar, vou me despir mais desta característica para, de fato, ser eficiente, se a minha missão é ser relevante para a saúde, para mudar a saúde de pessoas, né? E aí, não fica só nos pesquisadores, né? A gente fala muito dos pesquisadores, mas eu tenho, para mim, que pesquisadores sozinhos não fazem nada, né? Cadê os técnicos de pesquisa? Eles são essenciais. Então, nossa equipe ela é composta por alguns pesquisadores e muitas pessoas na área técnica. Eles detêm grande parte da expertise tecnológica. Onde entra nessa equação os reguladores? Todo o pessoal da Anvisa com todo o know-how de fazer um produto que seja realmente seguro. A gente adora falar mal da Anvisa, que ela bloqueia os produtos, mas se você depois for o paciente ou a pessoa que vai receber o produto, você vai adorar a Anvisa. Né? Então, a gente tem que olhar eles como parceiros nossos. Sim. Né? Sim. As pessoas no Ministério, as pessoas na FAPESP, as pessoas no CNPq, que vão olhar para a ciência e promover a ciência, não lá pipetando, mas fomentando, regulando, promovendo os divulgadores cientistas de ciência, os jornalistas. Então, é toda uma rede, uma sociedade mesmo, um grupo de pessoas que se expande muito além do pesquisador per se, para que, de fato, a gente consiga desenvolver uma ciência efetiva que vai ter resultados tanto para maior percepção de conhecimento, para a expansão das nossas fronteiras de conhecimento, mas também para fazer mudanças de vida de pessoas. Sim. E, professor, para encerrar, que conselho o senhor deixaria para os estudantes e jovens cientistas que querem seguir a carreira em terapia gênica? Vem trabalhar com a gente. A gente tem vaga no laboratório de mestrado, de doutorado, de pós-doc, de iniciação científica. Estamos querendo expandir o nosso grupo. Tragam suas ideias, tragam seus projetos. Não só a gente, mas eu tenho muitos colegas, muitos grupos que estão precisando de mais gente para pensar junto, mais gente para ter ideias malucas e interessantes. Então, convido a todos a mergulharem nessa carreira que vai impactar e revolucionar a área da medicina, de saúde, em forma geral, mas não só isso, né? A edição gênica como ferramenta, ela já tem um impacto enorme em agricultura, em pecuária. Verdade. Em desenvolvimento de modelos científicos, né? Em você pensar em diagnóstico. Quantos diagnósticos hoje não são feitos usando CRISPR? Então, é uma área em franca expansão, uma área super interessante que junta biologia, física, desenvolvimento de novos materiais, engenharia, estrutura de moléculas, saúde, pecuária, agricultura, microbiologia. Vocês querem mais o quê? Vem logo. Ricardo, muito obrigada por dividir, viu, esse conhecimento com a gente e por mostrar, né, o quanto que a terapia gênica ela pode e está mudando a vida de muitas pessoas. Professor, foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a quem nos ouviu. Esse foi mais um episódio do Gene Talks, o podcast do Intergen. E nos vemos no próximo episódio.